eu vou convidá-lo que abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 3 ao 6. Lucas, capítulo 17, os versículos 3, 4, 5 e 6. Vamos acompanhar? Eu vou convidar todos que leiam junto comigo, por favor. Vamos lá? Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, faça o quê? Perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor Jesus. O que eles pediram, irmãos? Aumenta-nos a fé. O verso 6, vamos juntos? Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Louvado seja o Senhor. Eu me lembro da primeira igreja em que eu pastoreei, e agora já não consigo nem lembrar o nome da irmãzinha, mas eu me lembro da história. Ela morava, a igreja ficava, vamos dizer assim, no limite do bairro, e ela morava no bairro seguinte. E olhando da rua da igreja para a casa dela, era uma linha reta. Só que havia um morro muito grande. Então ela não tinha carro, e ela já de idade, ela tinha que dar uma volta muito grande para poder chegar na igreja. E ela, então, fazia isso toda semana, nos cultos no meio da semana, no domingo de manhã, no domingo à noite, ela fazia isso. E eu me lembro que na primeira visita que eu fiz na casa dela, ela disse assim para mim, pastor, eu tenho orado a Deus para Ele tirar essa montanha daqui do caminho. E eu olhei para aquilo, né? Amém, né? Um amém assim, daquele bem sem vergonha mesmo, sabe? Aquele amenzinho bem cachorro. Só para não dizer que eu não respondi nada para ela, confesso, sem fé nenhuma. E antes que eu saísse de lá, a prefeitura resolveu desbastar aquele morro, e foi desbastando, e abriu uma linha reta. E ela agora podia vir muito mais rapidamente para a igreja. Fé. Se tiverdes fé, né? Do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta moreira, sai daqui, uma planta. Imagina essa planta sair correndo, né? Se eu tiver uma fé dessa, eu confesso para vocês que eu falo para a moreira sai correndo na direção do mar e eu tombo do outro lado. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você com essas palavras é que a nossa fé não precisa ser muito grande, ela precisa ser viva, ela precisa estar ativa o tempo todo. Nós não podemos deixar de crer, por uma simples razão que nós lemos lá na carta aos Hebreus, no iniciozinho do culto. Qual é a razão? Sem fé é impossível agradar a Deus. E olha que coisa interessante, irmãos, o uso dessa palavra, né? Tudo posso, diz o apóstolo Paulo, naquele que me fortalece.
E aqui nós vemos o outro extremo. Qual é o outro extremo? Sem a fé é impossível. Então, nós estamos aqui diante de duas pontas de uma realidade que é composta pela fé. Sem ela, tudo é impossível. Com ela, tudo posso. É isso que a Bíblia está mostrando para nós. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesta passagem da palavra de Deus aqui, e me chama a atenção a reação dos discípulos às palavras de Jesus, é que eles estão fazendo uma autoavaliação, irmãos. Jesus fala algo que aos olhos dos discípulos, e eu diria aos meus olhos, e acredito que aos olhos de cada um de nós que estamos aqui hoje, é uma coisa complicadíssima. O que Jesus disse? Olha, se o teu irmão pecar contra ti, você o repreenda, se você o repreender e ele se arrepender, perdoa-lhe, né? E ele disse, se por 7 vezes ele pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, você deve perdoar. Os discípulos já bateram a mão na testa e falaram assim, olha, está ruim. Eles já notaram de cara que lhes faltava alguma coisa para que isso se torne uma realidade, e eles logo, de imediato, fizeram aquilo que nós devemos fazer. Eles oraram a Deus. Só que ali eles estavam orando cara a cara. Era mais fácil falar ali naquele momento. Eles estavam diante de Jesus, e o pedido de oração deles a Jesus foi qual? Aumenta a nossa fé. Jesus, não vai dar certo isso não. Se o Senhor não aumentar a nossa fé, nós não vamos sair do lugar. Nós não vamos chegar na terceira vez aqui. Na segunda a gente já começa. Ah, não, mas acabei de te desculpar, você me judiou de novo, me maltratou de novo. E eles então pediram a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. O que eles estavam fazendo aqui na realidade, irmãos? E é o que eu quero refletir com você nessa noite. O que está se passando na mente dos discípulos para fazerem um pedido desse a Jesus? Eles estavam avaliando a sua própria fé. Você já fez isso? Você já mediu, já avaliou, já pesou, já comparou a sua fé de alguma forma? O que nós estamos vendo na palavra de Deus aqui, irmãos, é que isso se tornou algo extremamente necessário para que eles fizessem aquele pedido a Jesus. Algum discípulo mais distraído daqueles ali pode ter ouvido essas palavras de Jesus, não dado atenção e não percebido que ele precisava que, se o Senhor não aumentar a minha fé, eu não vou dar conta. Se eu não tiver uma fé um pouquinho maior, eu não vou conseguir. Jesus conforta os corações deles, dizendo assim, olha, essa fé não precisa ser tão grande, porque o Deus em quem vocês creem já é todo-poderoso. O Deus a quem vocês vão recorrer, em quem vocês vão confiar, é que precisa ser grande. E Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Eterno. Louvado seja o nome dEle, amém? Louvado seja Deus. Mas é necessário, irmãos, que estejamos, portanto, refletindo acerca da nossa própria fé. E para fazermos isso, nós precisamos pensar algumas questões, pensar alguns parâmetros. Por exemplo, eu tenho este púlpito e esta mesa. Para que eu diga para você que este púlpito é mais alto do que esta mesa, aqui eu posso, comparando um com o outro, colocando um ao lado do outro, fica fácil eu dizer que qual é mais alto?
o púlpito. Mas imagine que o púlpito estivesse aqui e esta mesa estivesse lá em uma das salas do templo, do nosso templo. E aí você olhasse a mesa lá e falasse, não sei se é maior. Você usaria algum sistema de medida, alguma métrica, algum parâmetro. Eu imagino que esse aqui deva ter, sei lá, um metro, talvez, uns 85 centímetros, não faço ideia. Poderia ter trazido aqui uma trena, não trouxe. Mas há um parâmetro, há uma medida padrão com a qual eu procuro avaliar qual que é mais alto, qual que é mais baixo. Não é assim? Da mesma forma, para nós medirmos a nossa fé, nós precisamos, então, determinar alguns parâmetros, e eu quero falar desses parâmetros com você. O primeiro deles, que eu quero chamar a sua atenção, é o seguinte: avalie a sua fé pela profundidade da confiança que você tem na palavra de Deus. Você confia na palavra de Deus? A palavra de Deus para você é a palavra de Deus? Ou ela é um texto bonito? Ela tem algumas coisas ali que são palavra de Deus, mas tem outras que a gente já fica assim meio na dúvida? Ou você olha para a Bíblia e fala assim, olha, isso aqui é a revelação de Deus. E eu confio nisso daqui. E eu creio nisso daqui. Pode o mundo inteiro dizer que eu estou errado, mas se está escrito na Bíblia, eu creio. O primeiro parâmetro é essa avaliação. Sabe por quê? Porque lá na palavra de Deus, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas, e aí essas palavrinhas que vão quantificando ou dimensionando, né, aquilo que Deus está dizendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que eu creio nisso? Será que eu arrisco confiar nesse negócio? Porque tem algumas coisas que acontecem na minha vida que eu não faço, acho que não fazem o menor sentido. Muitas vezes a gente pode pensar nisso, pensar dessa maneira. Mas eu preciso então medir o quanto eu creio que todas as coisas cooperam para o bem da minha vida. Com isso eu estou avaliando a profundidade com a qual eu creio na Bíblia. Outro exemplo, Jeremias 29, 11, o Senhor diz assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei. O que Deus pensa sobre mim, pensa sobre você? Tem gente que nem sabe que Deus está pensando nele. Tem vezes que nós nos esquecemos que Deus está atento a nós. Tem vezes que nós não nos tocamos do fato de que Ele está presente. E Ele está dizendo, eu que sei. Eu tenho um propósito na sua vida, mas eu creio nisso. Mas eu consigo, na vida prática, acreditar que as coisas que estão acontecendo comigo estão acontecendo dentro de um caminhar, de um propósito de Deus? Ou eu acho que a vida está simplesmente sendo levada da melhor maneira que dá e às vezes da pior maneira possível e eu não consigo resolver as questões, né? Você confia, meu irmão e minha irmã, no caráter de Deus e no propósito dele para a sua vida? Esse é o primeiro parâmetro. O quanto você confia na palavra de Deus, o quanto você confia naquilo que Deus diz a seu respeito. O segundo parâmetro, avalie a sua fé pela obediência a Deus. Se eu creio de todo o meu coração na palavra de Deus, que é o primeiro parâmetro, a consequência disso é que eu devo estar disposto a obedecê-las, não é verdade? Senão não faz sentido. É como dizia minha professora, só há mudança de vida, né? Só há aprendizado, melhor dizendo, quando há mudança de vida.
Quer dizer, se eu falar, eu aprendi, eu entendi, eu creio, eu acredito, mas isso não impacta a minha vida, é só uma informação que eu fiquei sabendo. É só, por exemplo, uma informação. O Brasil empatou com o Uruguai ontem de 0-0 e foi eliminado nos pênaltis. É uma informação para mim. Mas o que isso muda na minha vida prática? Né? Será que é assim que eu estou lidando com a Bíblia? Está lá. Na Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que isso impacta na minha vida? Está lá na Bíblia que eu devo ser, luz do mundo. Mas o que isso muda na prática? Que eu devo dar um bom testemunho. Às vezes a gente anda dando alguns testemunhos aí no nosso dia a dia. Então, nós precisamos avaliar a nossa fé pela proporção também da nossa obediência a Deus, da nossa resposta à palavra do Senhor. Um terceiro parâmetro que eu quero trazer para você, para a sua reflexão: avalie a sua fé pela capacidade de ver as coisas pela perspectiva de Deus. Avalie a sua fé pela capacidade de ver as coisas pela perspectiva de Deus. Vou voltar ao exemplo de Romanos capítulo 8. Ele está lá dizendo que todas as coisas cooperam. Mas de que maneira? De que maneira algo que eu olho e que aconteceu comigo, ou deixou de acontecer, e que eu estou olhando, isso é muito ruim, isso não me fez bem, isso me magoou, isso me maltratou. E mesmo assim, a palavra do Senhor me dizendo, era o meu propósito. Há poucos dias nós estudávamos aqui sobre a história de José do Egito com os irmãos, nos nossos encontros da quarta-feira. E quando os irmãos de José descobriram que José estava vivo e que agora ele tinha poder para poder, inclusive, destruí-los, mandá-los para o cárcere e nunca mais saírem de lá, porque ele era o segundo ali no Egito, José, antes que eles tentassem se explicar e dizer qualquer coisa, José vira para eles e diz assim: olha, não se culpem pelo que vocês fizeram. José não está fingindo que eles não fizeram o que fizeram, mas ele diz assim: mas Deus é que permitiu que tudo isso acontecesse para que hoje houvesse provisão para a nossa casa, houvesse provisão para a nossa família. Se eu não tivesse vindo para o Egito, eu não teria interpretado o sonho do faraó. Se eu não tivesse interpretado o sonho do faraó, durante aqueles 7 anos de fartura que haveria, nós não teríamos recolhido alguma coisa, poupado alguma comida. E se nós não tivéssemos poupado essa comida, não só o Egito, mas inclusive nossa família lá em Canaã, estaria agora morta de fome, porque não havia comida na terra. Ele está olhando as coisas sob qual perspectiva? A de Deus. Mas aí você fala assim: Flávio, mas agora ele está vendo tudo. Aí eu pergunto para você, ele saiu, ele foi levado escravo lá para o Egito, e até o dia que ele se tornou governador lá do Egito, isso durou aí aproximadamente uns 30 anos. E durante esses 30 anos ele se manteve um homem temente e fiel a Deus. Onde quer que ele estivesse, estando lá na casa de Potifar, estando lá dentro do cárcere, ou estando ao lado de Faraó, ele estava ali honrando a Deus e sendo uma bênção para aqueles que estavam ao seu redor. Se ele não estivesse vendo a vida pela perspectiva de Deus, você acha que ele conseguiria viver assim? Não conseguiria. Só que a gente às vezes quer olhar as coisas baseado nas circunstâncias. Lembra daquele cântico antigo? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Antigo mesmo, né?
mas com a lição maravilhosa, com uma mensagem profunda que me chama e te chama a olhar, usando aí um ditado muito popular, muito conhecido, né? Não o copo meio vazio, mas o copo meio cheio. O lado que importa. Aquilo que é importante e não aquilo que está me machucando. Porque às vezes a gente para o olhar naquilo que está nos machucando e não naquilo que é realmente importante, irmãos. Um quarto parâmetro de avaliação da nossa fé é pela nossa iniciativa. Será que nós estamos esperando que Deus mude a nossa vida para então nós nos tornarmos uma pessoa melhor? Ou nós já estamos lutando por isso? É uma pergunta que eu preciso que você pense sobre ela. Vou dar outro exemplo bíblico. O povo de Israel já havia entrado na terra de Canaã, e eles estavam ali para entrar na terra de Canaã, melhor dizendo, já sob o comando de Josué. E eles tinham que atravessar o Rio Jordão. Já tinham atravessado o Rio Vermelho há uns 30 e poucos anos atrás. O Rio Vermelho não, o Mar Vermelho, né? Há uns 30 e poucos anos atrás, eles tinham atravessado o Mar Vermelho. A maioria daqueles que estavam ali, naquele período, ou nem eram nascidos, ou eram muito criancinhas quando viram aqueles 2 paredões de água ao seu redor enquanto atravessavam o Mar Vermelho. E Deus então determina que eles atravessem o rio a pé, o Rio Jordão. E o Rio Jordão, no período mais caudaloso dele, no período da cheia, descendo uma corredeira muito forte, e ele manda que alguns dos sacerdotes, 12 sacerdotes, entrem carregando a arca, à medida que eles entram na água. Não se abre o rio da maneira que o mar se abriu. Ao contrário disso, sabe o que acontece? É como se lá no alto, aproximadamente de uns 50 a 100 quilômetros acima, Deus tivesse colocado a mão lá no rio e feito uma grande represa. Só que a água que já tinha passado, ela continuou descendo, mas era necessário que eles entrassem. E eles foram andando, e eles colocaram o pé na água, e eles foram entrando, e a água continuou passando. E a água chegou no peito deles, e eles continuaram andando. E se Deus não tivesse feito nada, ia levar sacerdote, a arca da aliança, ia levar tudo, aquela corredeira. Mas Deus já havia feito o milagre lá. Agora, eles já tinham visto esse milagre, irmãos? Não. Quantas vezes eu e você ficamos esperando um milagre de Deus para que a nossa vida seja transformada, sem crermos que Deus já está agindo? Então, a iniciativa, eu vou buscar a Deus, eu vou ao encontro do Senhor, eu vou procurar fazer a vontade dEle, eu vou crer que Ele vai transformar a situação, independente de ver se ela foi ou não transformada. Eu vou continuar crendo, eu vou pôr o pé na água. Se Deus não quiser parar, Ele não vai parar a água. É como disseram os 3 amigos de Daniel. Olha, rei, fica sabendo o seguinte: se Deus quiser livrar a gente da fornalha, Ele vai livrar. Agora, se não quiser livrar, joga a gente lá de qualquer maneira, que rapidinho resolve o problema. Mas nos dobrarmos diante de outro Deus, nós não vamos. Não importa o que Deus vai fazer, que hora Deus vai fazer e de que modo Deus vai fazer. Mas eu vou continuar crendo que Ele está no controle. Isso, irmãos, é um outro parâmetro. Não espere Deus abrir o rio para colocar os pés nas águas, mas coloque o pé na água e creia que Deus vai operar. Amém? Um quinto parâmetro de avaliação da nossa fé é pela capacidade de louvarmos
mesmo diante das piores circunstâncias. A capacidade de reclamar, a gente sabe que nós todos temos. Isso a gente não precisa avaliar, a gente não precisa medir, a gente não precisa ficar na dúvida: será que eu tenho essa capacidade? Tem. Pode ter certeza que você tem, eu tenho, nós temos, todo mundo lá fora tem, todo mundo que nos acompanha aqui tem, todo mundo sabe reclamar. Aliás, neném já nasce reclamando, já reparou? Né? Primeira coisa que ele faz, e se não estiver chorando, está ruim. Tem que chorar. Mas você acha que ele está chorando porque está feliz? Não, porque alguma coisa aconteceu e o incomodou, né? E isso é uma capacidade que eu e você temos. Mas, irmãos, a despeito das circunstâncias, nós podemos louvar a Deus. Lembra de Paulo e Silas, lá no cárcere? Todo mundo preso ali porque tinha feito alguma coisa errada. Paulo e Silas presos porque estavam fazendo bem, porque estavam pregando a palavra de Deus, porque estavam fazendo aquilo que é certo. E provavelmente, se sou eu lá no lugar de um dos dois, minha primeira reclamação com Deus seria assim: Deus, mas puxa vida, né? Eu estou aqui porque eu estava te obedecendo. Deus, eu estou aqui nessa situação porque eu quis fazer a tua vontade. Olha a situação que o Senhor me coloca. Paulo e Silas se preocuparam com isso, irmãos? O que eles estavam fazendo? Meia-noite, um cárcere, naquela escuridão, e eles, algemados, né, acorrentados, o que faziam? Cantavam louvores ao Senhor. Adoravam a Deus. Só faz isso quem tem gratidão no coração. Só faz isso quem é grato por cada minuto da vida. Aí, em vez de reclamar, clama a Deus. Em vez de murmurar, louva ao Senhor. Um pastor muito amigo meu, ele sempre dizia isso para mim. Assim: Flávio, reclamação é louvor ao diabo. E eu falo: você tem razão. Não deixa de ser louvor, só o endereço aí é errado. Não deixa de ser um louvor, mas é um louvor ao diabo. E ele tem toda a razão quanto a isso. Por último, irmãos, e até porque você perseverou até aqui, prestando atenção, avalie a sua capacidade, a sua fé, melhor dizendo, pela sua capacidade de perseverar. Começar qualquer coisa nessa vida é muito fácil. O difícil é você perseverar. O difícil é você insistir. O difícil é você vendo tudo dando errado, a sua esposa dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre, e você olhar para aquela circunstância como Jó e dizer o quê? Deus me deu tanto. Né? Se Deus me deu tanto, irmãos, como que eu vou reclamar dele? Como que eu vou murmurar? Como que eu vou questionar a Deus? Esses dias eu estava vendo a história de um dos missionários do século XVIII, Adoniran Judson. Foi missionário cristão protestante lá hoje o país chama Mianmar. Antigamente, na época dele, chamava Birmânia. Fica ali pertinho da Tailândia, Vietnã, pertinho da Índia. E um país que era de uma língua relativamente difícil, uma religião muito forte, e Deus tocou no coração dele e ele saiu lá da sua terra na Europa para poder pregar o Evangelho. Nos 2 primeiros anos que ele estava ali na Birmânia, ele tentou aprender a língua, que já era algo complicado. Mas ele lutou, era um homem insistente, um homem perseverante. Com muito custo ele aprendeu algumas coisas, escreveu à mão um folhetim, mais ou menos um papelzinho como esse aqui,
e escreveu centenas desses folhetinhos à mão, na língua daquele povo, e foi falando sobre Jesus. Ele escreveu vários versículos ali de quem é Jesus. Esse era o título do folheto dele. Quem é Jesus? E ele escreveu aquilo, um por um, à mão, na língua de Mianmar. Acho que é Brahma, salvo me engano. E ali ele distribuiu aquilo, todo alegre de ter feito aquele trabalho, né, que demorou dias, até meses. Ele entrega aquilo, ninguém dá a menor pelota para aquilo. Alguns pegam, rasgam, outros pegam, jogam fora, outros pegaram, engavetaram. Ninguém recebeu aquela palavra e creu em Jesus a partir da obra missionária dele. Passou mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando tinha 10 anos que ele estava lá na Birmânia, não havia convertido um birmanês sequer. Ninguém. E ele perseverando ali no testemunho da palavra. Traduziu a Bíblia, nesse meio tempo ele já havia aprendido, né, de fato, a língua da Birmânia, traduziu a Bíblia para a língua dali e pregava o evangelho, procurava ensinar e ninguém havia se convertido. Quando ele completou 12 anos ali na Birmânia, cerca de 10 birmaneses se converteram ao evangelho de Cristo. Mas quando os irmãos em Cristo dele lá na Inglaterra ficaram sabendo dessa notícia, mandaram a carta para ele, louvando a Deus, agradecendo. Ele estava assim tão desconfiado daquilo que ele falou assim: gente, eu estou achando que esse povo aí até converteu e tudo, mas não sei se eles vão firmar na fé não, porque o negócio aqui está complicado. E parece que não firmaram mesmo. Aí passou mais 1 ano. E um senhor, o encontrou e falou para ele assim: olha, eu fiquei sabendo que o senhor é um cristão e eu queria que o senhor ensinasse para mim e para mais alguns familiares meus e amigos meus sobre Jesus, porque nós cremos em Jesus. Nós confiamos em Jesus, só que nós não sabemos nada de Jesus. E aí ele ficou assim intrigado com aquele negócio, sem saber assim, como? De onde surgiu esses camaradas? De onde surgiu esses birmaneses cristãos? Quem foi o missionário que pregou para vocês? E eles disseram, não houve nenhum missionário que pregou para nós. Mas como então vocês conheceram a Jesus? Aí um deles falou, um tio meu, ele morreu, eu achei lá na gaveta dele um folhetozinho escrito, muito mal escrito, aliás, com várias passagens falando sobre Jesus, mas é só isso que nós conhecemos. E aquilo um foi passando para o outro, foi passando, e nós cremos naquilo. E ali, então, ele começou a evangelizar e a discipular aqueles irmãos, e quando terminou o ministério dele, haviam cerca de mais de 60 igrejas espalhadas pela Birmânia. O tempo passou, e por questões políticas e culturais daquele povo, a Birmânia, que hoje é Mianmar, se tornou um dos países mais fechados do mundo à entrada de missionários. Você não entra lá como missionário, e se você entrar lá de outra forma e descobrir que você é um missionário, você vai ter problemas seríssimos. O país lá não é islâmico, como eu imagino que a maioria de nós poderia imaginar. É um país budista, mas, mesmo assim, um dos países mais fechados do mundo à pregação do Evangelho de Cristo. Só que, a despeito disso, existem lá
aproximadamente 2 milhões de cristãos. E os missionários da atualidade ficam se perguntando assim, mas da onde que surgiu, né? Como que se mantém esses milhões? Até que alguns missionários americanos foram e fizeram uma pesquisa e foram perguntando ao máximo de cristãos lá dentro de Mianmar possível, que eles conseguiram. Então, assim, como que você conheceu a Jesus? E a pessoa dizia, através dos meus pais. E como que seus pais conheceram a Jesus? Através dos meus avós. E como que seus avós conheceram a Jesus? Através dos meus bisavós. E isso voltando, todos. Se você faz ali essa regressão, chegava naquele grupo de 30 cristãos, através da obra missionária de Adoniran Judson. Mas eu pergunto a você, vale a pena perseverar? Será que vale a pena? Eu não estou vendo o resultado, eu não estou vendo o mover de Deus, eu não estou vendo aquilo que o Senhor está fazendo. Significa que Ele não está? Mas eu não sou capaz de fazer nada. Ele escreveu um folhetim mal escrito. E aquilo transformou a realidade de milhões de pessoas, irmãos. Será que eu e você somos incapazes? Será que eu e você não temos condições? Nós fomos chamados a obedecer a palavra de Jesus. Nós fomos chamados a testemunhar do Evangelho de Cristo. E você não precisa fazer grandes coisas. Você precisa confiar no Deus que faz grandes coisas. Você precisa crer, você precisa depender, você precisa obedecer, você precisa ter iniciativa, você precisa olhar as coisas com o olhar de Deus e você precisa tão somente perseverar e acreditar que Deus está agindo na tua vida e através da tua vida, no nome de Jesus. Eu não sei o que Deus vai fazer através daquilo que Ele me permitiu fazer ao longo da vida, mas eu não preciso saber. Ele é que precisa, Ele é que tem um propósito, Ele é que está operando, Ele é que está nos conduzindo, Ele é que está agindo em nossas vidas, em nome de Jesus.